Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, que nos dá mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos para louvar o nome dEle. Nós que estamos aqui, você que está no seu lar, essa oportunidade foi nos dada pelo Senhor, para que venhamos a estar louvando o santo nome dEle, para que venhamos a ser alimentados pela palavra do Senhor. Que a palavra que será ministrada hoje venha como alimento às nossas vidas, possamos ser ensinados, exortados e fortalecidos naquilo que o Senhor tem para nos dizer, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Deus, porque tu és digno, Senhor, de todo louvor, tu tens todo o domínio em suas mãos, Senhor, e nós somos gratos por isso, somos gratos porque somos conduzidos por Ti, somos gratos porque somos cuidados por Ti, somos gratos, Senhor, porque somos sustentados, Senhor, com toda a provisão que nós necessitamos pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui neste local esta noite, cada um que está no seu lar, Deus amado, que separou este momento para Te adorar. Que o Senhor possa estar visitando os seus lares, as suas famílias, Senhor, provendo aquilo que cada um necessita, e que venhamos ser, Deus, sustentados e cheios daquilo que mais necessitamos. Nós necessitamos mais é a Tua presença. Nós necessitamos mais, Senhor, é sermos conduzidos e olharmos somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Conduz as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor, vamos declarar que o nosso Deus é grande, é aquele que criou todas as coisas, que tem o domínio em suas mãos, e é o nome santo do nosso Deus que nós engrandecemos e exaltamos para todos sempre, amém? Do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar mais uma vez que nosso Deus é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
ti por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Obrigado pela grandiosa obra que o Senhor fez em nossas vidas. Senhor, Tu és a fonte da nossa alegria, Tu és a fonte da nossa paz, Senhor. E ao Teu santo nome nós glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos resgatado das trevas e nos trazido para a Sua luz. Obrigado, Senhor Jesus, porque através do Teu sangue nós somos feitos novas criaturas e nós temos comunhão com o nosso Pai, nosso Deus que é poderoso e digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Vamos declarar que o nosso Deus é poderoso, aquele que está assentado no trono, aquele que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, e que as nossas almas anseiam pelo Senhor. Senhor, nós ansiamos por Ti, Senhor. Pai amado, ansiamos pela Tua presença, ansiamos, Senhor, pelo Teu toque, ansiamos por ouvir a Tua voz falar conosco, Pai. Rendamos louvor ao único que é digno da nossa adoração. Declare comigo assim: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono Cordeiro, seja o louvor,
séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Senhor. Nossas almas, nossas vidas, nossas mentes anseiam pelo Senhor, Pai. Pela Tua presença, pelo Teu toque, Pai. Que a cada dia sejamos ministrados e cheios de Ti, Senhor. Pai amado, que essa circunstância que nós estamos vivendo, Senhor, neste momento, não venha nos impedir de Te louvar, Pai amado, de engrandecer o Teu santo nome. Tu és poderoso, tem todo o domínio em Tuas mãos. Por isso os nossos lábios, Senhor, Te louvam, Te exaltam pela Tua grandeza, pelo Teu poder e pela Tua majestade, Senhor. Santo, santo seja Teu nome para todos sempre. Pai amado, nós confiamos em Ti, no nosso Deus poderoso, que é capaz, Senhor, de abrir o mar para que o Seu povo possa passar. Pai amado, que traz vida aos mortos, Pai. Pai amado, que traz vida não apenas nessa terra, mas a vida eterna, Pai. E essa vida que nós ansiamos, Deus. Ansiamos pela Tua volta, Senhor Jesus, estarmos contigo por toda a eternidade, Pai. Amém. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Igreja que te adora, que anseia pela tua volta, Pai. Gratos a ti, ó Pai, porque o teu Espírito Santo segue conosco. Mas, Pai, ansiamos, estamos ansiosos pela tua volta. Venha ao encontro da tua noiva que anseia por ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Vamos convidar o nosso preletor da noite, o nosso pastor Luiz Alves.
Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui já, mais uma quarta-feira à noite, em que temos a rica oportunidade da parte do Senhor de meditarmos no livro dos Salmos. Eu pediria aos amados irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 125, do Cântico de Romagem. Quarta-feira passada, nós vimos o Salmo 124, onde o salmista Davi nos deixou a mensagem que, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, eu que o diga, nós que possamos dizer, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando as circunstâncias se levantaram contra nós. E agora, o salmista, no Salmo de número 125, não temos o autor do Salmo, mas é o homem que o escreveu, ou o salmista que o escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa as seguintes palavras. Leiamos o Salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não perecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Ti rogamos que fales ao nosso coração, ministrando e nos ensinando a Tua palavra, e que Teu Santo Espírito aplique-a às nossas vidas, nos conduza a praticarmos aquilo que o Senhor haverá de nos ensinar, para a glória e exaltação do Teu nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. O salmista nos deixa aqui um ensinamento que ele tinha para si e da onde ele se referenciava ao Monte Sião, o monte onde estava localizado Jerusalém, o monte onde estava localizado o templo do Senhor, o monte onde estava localizado o palácio do rei, onde ficava entronizado o rei da nação de Israel. E Sião era rodeado de montes. Então era um local visto e contemplado pela nação de Israel, como um local que simbolizava a presença, o agir e o realizar de Deus. E aí o salmista, pautado nesse testemunho, nessa visão que ele tinha, ele escreve: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então a contemplação do salmista é que o monte Sião era um local de firmeza, um local inabalável, um local onde que as pessoas não podiam abalar, mover, tirá-lo daquele lugar e desestruturá-lo. E muito mais porque ali se manifestava a presença de Deus. Então, de igual forma, esse lugar se tornava mais fortalecido e mais inabalável. Mas só que o salmista ele faz uma comparação, e essa comparação ele faz dentro de um campo de certeza, dentro de um campo de convicção. Ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Ele não diz: os que confiam no Senhor serão, poderá ser um dia, ou já foi. Não. Ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. E o que é que ele se refere ao monte Sião? O monte Sião é inabalável, ele não se abala. Então, nós vemos que na nossa vida, muito dos testemunhos que temos, das circunstâncias adversas da vida,
coisas nos abalam, nos deixam abalados, nos deixam temerosos. E hoje nós estamos passando por uma dificuldade, o mundo passa por uma pandemia em que nós temos testemunhado pessoas dias após dia, pessoas queridas por nós, pessoas que conhecemos, tendo a sua vida abreviada. Pessoas que tinham planejamentos de vida e entendiam que um dia iriam morrer, mas por umas circunstâncias de uma doença que poderia dar no seu corpo no decorrer da idade, da velhice, mas não pensavam em ter a vida abreviada por essa enfermidade ou por essa pandemia que aí se encontra. E diante dessa incerteza, diante dessa mudança que não só acontece aqui no Brasil, aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil, mas isso assola todo mundo. E nós, para onde correríamos? Você fala, eu vou sair daqui, vou para tal lugar que lá não tem esse problema. O mundo todo está tomado por essa pandemia. Todas as nações sobre a face da terra estão tomadas por esse problema. E aí, diante da visão humana, não tem para onde fugirmos, não tem para onde corrermos. E nos sentimos abalados. E aí é que faz a diferença. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abalam. Não se abalam por quê? Porque confiam no Senhor. E a nossa confiança no Senhor está pautada na verdade do Senhor. E a verdade do Senhor é que nós pertencemos a Ele e Ele tem um propósito sobre as nossas vidas e com as nossas vidas, e esse propósito Ele cumprirá. Porque nós já vimos no Salmo 116 que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós estamos aqui nesta peregrinação para cumprir o propósito de Deus, cumprir com os desígnios de Deus. E quando estamos vivendo essa comunhão com Deus, nós nos tornamos inabaláveis. Porque se a morte chegar, é porque é aquele momento que nós temos que partir para a glória de Deus. E nós hoje entendemos que a morte, ela não é meramente um deixar de existir, não é meramente um sofrimento, mas para nós cristãos, a morte é estarmos, é partirmos para o Senhor, para vivermos com Ele na sua glória eterna para todo sempre. Então, como o escritor de Hebreus escreveu, que nós, em Cristo Jesus, fomos livres daquele que tinha o poder de aterrorizar as nossas vidas por causa da morte. Quem é? O diabo. Agora não, em Cristo Jesus nós entendemos que passamos da morte para a vida, que em Cristo Jesus temos vida eterna. Então, confiar em Deus é confiar, é crer nos ensinamentos, na revelação, nas boas novas de salvação que nós recebemos e cremos em Cristo Jesus. Então, o confiar em Deus é o crer na sua verdade, na sua revelação. E os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abalam, firme para sempre. E ele diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Ele diz que o Senhor está ao nosso redor. Nós não estamos lançados à nossa própria sorte. Assim como o Monte Sião não se abala, assim como o Monte Sião também é cercado de outras montanhas, o salmista assim contemplava e ele fazia essa comparação. Nós também, o povo de Deus, Deus está ao nosso redor. Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus provê para nós, Deus nos sustenta. E o salmista cria nessa verdade. E nós também não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ele fala algo interessante. O cetro dos ímpios. E nós temos testemunhos dentro das Sagradas Escrituras dessa verdade. Quando nós vamos lá para o livro de Daniel, nós vemos a história da nação de Judá, que já era o reino do sul. Judá foi levado cativo para a Babilônia. Os caldeus
liderados por Nabucodonosor, invade a nação de Judá e a leva cativo para a Babilônia. E ali nós vemos 4 jovens, Daniel, que foi chamado de Beltesazar, e Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles estavam agora embaixo do cetro dos ímpios, ou seja, de um governo ímpio. E sendo governado por um governador ímpio, eles se propuseram a confiar no Senhor. Eles ficaram lá inabaláveis. E eles entendiam que o Senhor estava ao seu redor. E quando vemos o testemunho que nos é revelado em Daniel, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego chamado a se curvar diante de uma estátua, adorar deuses, adorar aquele que não é o verdadeiro Deus, lá na Babilônia, e eles não o fazem. E eles se negam a fazê-lo, e aí são levados para a fornalha de fogo ardente. E quando lá são jogados, eles foram abalados? Não. O Senhor estava ao redor deles? Estava. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Então essa é a proposta, porque Deus, Ele nos dá o livramento para que nós não venhamos a estender a nossa mão para a iniquidade. E eu gosto de um texto que está lá em Mateus, capítulo 24, eu pediria aos irmãos que abrissem lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 24. O Senhor Jesus Cristo, no seu sermão escatológico, sermão profético, que ele fala da destruição do templo, princípio das dores, da grande tribulação, no versículo 12 do capítulo 24, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A gente vê uma ação sobre a humanidade e o homem, ao observar o amor se esfriando, o que o homem é tendencioso a fazer? A iniquidade, o pecado aumentando e se multiplicando, o homem tem a tendência também de esfriar o seu amor. Mas no verso 22, diz assim a palavra do Senhor: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Para quê? Para que os escolhidos de Deus não se abalem, para que os escolhidos de Deus mantenham-se confiantes no Senhor. Por quê? Aumentando a iniquidade, a tendência do amor é esfriar, mas creia e confie que o Senhor está ao seu redor. O Senhor abreviará os dias por sua causa, por minha causa, por nossa causa, por amor ao seu povo. Então o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E aqui o salmista, ele faz uma oração: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ele clama a Deus: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, ou seja, faze o bem, Senhor, aos justos. É o nosso dever como igreja, como corpo de Cristo, orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, orarmos a favor dos nossos irmãos que estarão passando por aflições, por dificuldades, por provações, para que eles possam compreender que nos momentos de tribulação, Deus envia também o livramento. Nos momentos de dificuldade, Deus está presente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que os nossos irmãos possam confiar no Senhor e permanecer inabaláveis no meio das dificuldades. Mas o salmista também afirma, num contraponto entre o justo e os injustos, ele diz: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Aqueles que se desviam do caminho, aqueles que se desviam para o pecado, aqueles que se desviam junto com os malfeitores, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. O Senhor um dia
trará a juízo toda a obra. E os justos o Senhor livra, o Senhor os conduz para a redenção eterna. Mas aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que viram as costas para o Senhor levará-los juntamente com os malfeitores para a condenação eterna. E aí o salmista finaliza: paz sobre Israel. E aí, Gálatas, capítulo 6, os irmãos abram lá em Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a salvação e a união dos judeus e os gentios na casa do Senhor, estabelecendo com isso a igreja de Cristo Jesus. A partir do verso 15 ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta graça, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus hoje é a igreja de Cristo Jesus. E que a paz do Senhor esteja sobre a igreja de Cristo Jesus. Para quê? Para que nós possamos estar firmados nas promessas do Senhor, para que nós possamos confiar plenamente no Senhor e para que possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então que nós possamos, a semelhança do salmista, a semelhança do testemunho dos nossos irmãos que nos antecederam na fé, acerca do testemunho dos irmãos que estão peregrinando junto comigo, que nós possamos confiar no Senhor e permanecer nele, assim como o Monte Sião permanece inabalável, que nós possamos permanecer no Senhor inabaláveis e firmes para sempre. E aqui eu finalizo dizendo uma coisa: esse firme para sempre, um dia o Senhor voltará e todas essas coisas existentes se desfarão, como revela o apóstolo Pedro na sua carta. Um estrondo estrepitoso, e todas as coisas se desfarão, inclusive o Monte Sião. Mas nós, que estamos em Cristo Jesus, estaremos firmes para sempre. Estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Nós não passaremos, porque o Senhor é conosco. A palavra dele está em nós. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então que nós possamos confiar no Senhor e permanecer firme para sempre, porque o Senhor está ao nosso redor. Ele nos guarda, nos abençoa e nos livra de todo mal. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua instrução às nossas vidas, nos fortalecendo, nos conduzindo a confiarmos no Senhor. E ao confiarmos no Senhor, permaneceremos inabaláveis, porque nós cremos que mesmo diante das lutas, das aflições e das tribulações, das provações, o Senhor nos enviará ou nos envia o livramento. Quando vem a provação, também vem o livramento do Senhor. Nós não estamos largados à nossa própria sorte. Nós estamos alicerçados sobre a rocha. Rocha inabalável. E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. E se estamos edificados sobre a rocha, nada poderá nos abalar, nada poderá nos derrubar, nada poderá nos vencer, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos conduz, o Senhor nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal. Então, Senhor, muito obrigado. Te agradecemos por tudo e cremos que o Senhor que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim te oramos e te damos graças, em nome de Jesus. Amém. E em teu nome, Senhor, eu abençoo a tua igreja, Igreja de Cristo Jesus, receba a bênção do Senhor.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre tua vida, sua casa, sua família, sobre o lugar aonde você colocar a planta dos seus pés. Porque é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espalhada por toda a face da terra. E os eleitos do Senhor serão com amém. Amém e amém.